Já ouviu falar de Ozempic, a famosa caneta emagrecedora? Pois é, sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que trabalha diariamente tentando trazer informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e teu desempenho. E vamos aqui destrinchar tudo sobre o Ozempic, esse medicamento tão falado, mas que gera muitas dúvidas e tem sim grandes mitos associados, tudo bem? Antes de tudo, te peço, deixe o seu curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Quando você curte, você me faz ver que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e eu vou produzir mais para te ajudar. Tudo bem? Beleza. Ozempic é o quê? Beleza, é o nome comercial. Qual é o nome do medicamento, Gabriel? Qual é? Semaglutida. É um análogo do GLP-1. Que nome complicado? Pois é, GLP-1 é um peptídeo intestinal, então a gente vai ter uma liberação natural do GLP-1. Só que, quando a gente está falando de GLP-1 mesmo, se a gente fosse injetar, por exemplo, um GLP-1, a gente teria um tempo de vida dessa substância de forma ali que não ia durar muito tempo. Então a gente usou, na verdade, um análogo do GLP-1, uma substância, a semaglutida, que vai se ligar no receptor do GLP-1 e exercer seus efeitos por mais tempo. Então o análogo, ele se liga no mesmo receptor, gerando os efeitos metabólicos do GLP-1. Tudo bem? Quais são esses efeitos, Gabriel? Quais são os efeitos, Gabriel? Bem, nós temos vários efeitos dos análogos de GLP-1, a gente tem efeitos em vários órgãos e sistemas, porém, quando a gente está falando de emagrecimento, qual é o principal efeito? Efeito a nível de sistema nervoso central, tudo bem? Na questão de redução do apetite, a gente tem, por exemplo, efeito no trânsito gastrointestinal, então ele torna o trânsito gastrointestinal mais lento, favorecendo com que a gente fique saciado por mais tempo, vai ter menos vontade de comer, porque não vai ficar saindo o alimento, não vai passar tão rápido. E outra coisa, a gente tem uma melhora da captação de glicose, então a gente tem uma melhora no metabolismo da glicose, tá? O que pode favorecer a questão de perda de gordura, tá? Beleza. Na prática, os análogos de GLP-1, o Ozempic, por exemplo, foi um medicamento que foi desenvolvido para o tratamento de diabetes. Sim, diabetes, justamente porque ele atua no metabolismo da glicose. Só que foi visto que o efeito colateral que ele tinha era a perda de peso. E esse efeito colateral é algo positivo para muitos pacientes diabéticos, que são obesos também, principalmente diabetes tipo 2. Pensando em um indivíduo obeso, então, mesmo que ele não tenha diabetes, ele pode se beneficiar do análogo de GLP-1, quando bem indicado para um médico competente em um contexto onde ele realmente precisa do tratamento farmacológico e o Ozempic é o melhor medicamento para ele. Tudo bem? Tem até vídeo no canal explicando sobre quando é necessário utilizar um tratamento farmacológico. Mas fica aqui, depois você vai procurar o vídeo e vai assistir, tá bom? Beleza. E aí, a gente tem no Ozempic, a semaglutida, um medicamento que foi desenvolvido então para diabetes, só que pode ser usado para obesidade de forma off-label. Lá fora nós temos o medicamento que tem uma dose maior de semaglutida, chegando ali a 2,4 por porção, onde a gente vai ter uma maior perda de peso, algo na faixa ali de 14% em média. Só que se a gente for colocar aqui para os valores do Brasil, ficaria muito caro. O Ozempic, para você ter uma ideia, a caneta com maior quantidade tem 1 mg por dose. E essa dose já é suficiente para muitos indivíduos conseguirem perder peso. Mas é lógico, 2,4 mg é 2,4 o valor que tem aqui. Só que aí vai ficar 2,4 o preço também, que não é um preço tão acessível, o que torna muitas vezes algo difícil para muitos pacientes. Porque o Ozempic, gente, é um medicamento que é caro, para a maioria das pessoas, e que quando a gente está falando de obesidade, a gente não está falando de fazer um tratamento de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, é um tratamento prolongado. Então a gente tem que entender, sempre que a gente for avaliar um paciente com obesidade, que a gente vai ter que ver se ele consegue arcar com aqueles custos, não por 1 mês, não por 2, mas por um tempo prolongado, por tempo necessário para conseguir manter ele, dentro de um contexto onde ele vai perder o peso e vai manter esse peso para conseguir ter mais qualidade de vida. Porque a gente está falando de um tratamento de uma doença. Não é simplesmente uma questão estética de perder o peso ali, bater uma foto e pronto. Não, é o tratamento de uma doença, que envolve múltiplos fatores. Tudo bem? Beleza. Então a gente usa o Ozempic, tem essa canetinha, onde a gente sabe que lá fora é utilizado até uma dose maior, tratamento on-label para obesidade, e aqui talvez chegue, com um preço menor, ninguém sabe, mas que a gente precisa ter essa cautela independentemente da dose, porque não é um medicamento tão barato, tão acessível. Beleza, Gabriel. Então, assim, realmente promove perda de peso, realmente funciona dentro do contexto de tratamento de obesidade.
E aí eu queria saber, o que eu poderia esperar de efeitos colaterais? Porque eu sei que eu conheço alguns medicamentos para obesidade, já ouvi falar de sibutramina, já ouvi falar de outros, e às vezes tem uns colaterais bem pesados, né? Queria saber se o Ozempic é dessa forma. Bem, o Ozempic, em relação, por exemplo, a sibutramina, outros medicamentos desse estilo, né, que são mais estimulantes, não é um medicamento que tem um grande potencial de efeito adverso tão expressivo, né? Mas ele causa alguns efeitos adversos, e alguns bem comuns é a questão de náusea e vômito, né? Enjoo, o indivíduo fica enjoado, nauseado o dia todo. Isso aí acontece principalmente no início do uso. A tendência é que esses colaterais fiquem o quê? Mais toleráveis com o tempo. Então no começo é interessante, né, que você saiba que isso pode acontecer, né, se é paciente, se é médico, que você explique muito bem para o teu paciente. Algumas pessoas podem ter refluxo, outras podem ter constipação, tem até relatos de pancreatite, mas o mais comum mesmo acaba sendo a questão da náusea, né, e às vezes gerando também vômitos. Tudo bem? Beleza, entendi, Gabriel, entendi. Então assim, beleza, é um medicamento então para obesidade, tá? E aí eu quero que você entenda, ó, é de senso comum, então, que o Ozempic emagrece, né? Mas o que é que a gente entende? Que emagrecer depende de um déficit calórico. Então, o que é que acontece? Você precisa comer menos calorias do que você gasta. O Ozempic, ele reduz a sua fome, principalmente, tá? E aí você acaba comendo menos. Consequentemente, você acaba, né, com o saldo calórico que você gasta, tendo um déficit calórico no final do dia. Gabriel, se eu usar o Ozempic, mas comer igual um búfalo, de forma exagerada, mesmo com náusea ficar comendo, eu vou emagrecer? Não vai, tá? Então a gente não pode dizer que simplesmente usar o Ozempic já vai resolver a vida de todo mundo. Não. A tendência é que, pelo menos no começo, a pessoa entra em déficit calórico. Mas se a pessoa não ajusta a dieta e treino, com o passar do tempo, isso daí pode ser algo que não vai gerar um resultado tão duradouro e um resultado tão efetivo. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Outra coisa, e também, né, porque quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando do tratamento de uma doença que não tem cura. A gente está falando de um tratamento. Se a gente bota a medicação, não ajusta a dieta e treino, simplesmente tira a medicação, esse indivíduo vai ter um efeito rebote. E nesse efeito rebote, ele vai aumentar muito o apetite e às vezes ele volta para um peso maior do que ele estava. Beleza? É importante ter cuidado com isso. Outra coisa, as pessoas de forma global, por terem o Ozempic na mídia e por ele ter ganhado popularidade, acabam pensando, será que eu não posso usar o Ozempic, por exemplo, para perder meu BF? Eu tô com 15% de gordura, tô só querendo ficar mais definido, ficar mais trincado. Então, assim, eu sou uma pessoa que faz musculação, sou uma pessoa que faz academia, tô em um cutting. Será que o Ozempic poderia me beneficiar? Não poderia te beneficiar. Gente, o Ozempic é um tratamento para obesidade. O tratamento para obesidade é pensado da seguinte forma. A gente tem uma série de efeitos colaterais, tá? E a gente avalia risco-benefício. Para uma pessoa que está obesa, o risco que o Ozempic tem em relação ao benefício, muitas vezes vai dizer o quê? Que vale a pena utilizar. Para uma pessoa que não é obesa, não tem sentido. Cara, se você está querendo só ficar definido, se você ficar nauseado o dia todo, vomitando, você não vai conseguir fazer a tua dieta direito, não vai consumir quantidade proteica adequada, vai acabar tendo o quê? Deficiência de micronutrientes, não vai conseguir treinar bem. Será que você realmente vai ficar definido? Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Cara, Gabriel, para emagrecer, então, perder gordura corporal, o que é que eu faço? Cara, é dieta e treino ajustada dentro de um contexto que vai entrar na tua rotina. Como é que eu faço isso, Gabriel? Tem um e-book completo, Fundamentos da Evolução Física Definitiva. Vou deixar aqui na descrição que você vai aprender. Da base eu tô como fazer isso. Aprender tudo sobre carboidrato, proteína e gordura. Aprender tudo sobre exercício, cardiovascular, de treinamento. Como faz para você conseguir emagrecer. Mas a resposta não vai ser o Ozempic. Tudo bem? A resposta não vai ser o Ozempic. Até porque, cara, imagina aí. Você não tem obesidade. Você vai usar por um tempo limitado, 3 meses. E aí, o efeito rebote? Ou você vai ficar usando Ozempic de forma crônica, como o obeso vai ter que fazer. E gastando de forma absurda todos os meses. Não tem sentido, cara. Não tem sentido, tá bom? Beleza? Beleza. E outra coisa, se você sabe que pode dar rebote, se você sabe que pode dar problemas, pode dar colateral, e que existem outros medicamentos que às vezes são mais em conta, que podem funcionar para o seu caso específico, você logo tem que pensar que não faz sentido usar por conta, né? Não faz sentido usar por conta. Quem usa por conta acaba se ferrando, e a gente vê muitos casos no jornal, quase que semanalmente a gente vê alguém com esse tipo de relato, mas justamente porque a pessoa foi inconsequente. Porque a medicação não é uma medicação ruim, é uma medicação boa, mas inclusive dá desabastecimento. Às vezes acaba nas farmácias porque o pessoal compra, o pessoal usa por conta própria, o pessoal quer utilizar a qualquer custo, sem acompanhamento, e dá nisso, né? E às vezes ele acaba gastando mais, usando uma dose maior do que deveria, ou às vezes usando sem necessidade, onde ele poderia economizar tendo um médico de qualidade para lhe auxiliar. Mas enfim, né? Além dos medicamentos para obesidade, Gabriel, o que também podem auxiliar dentro desse processo de emagrecimento?
a suplementação. E alguns suplementos têm sim evidência para a questão do emagrecimento. Eu vou deixar um vídeo completo para você sobre esse tema. Um grande abraço, te espero lá.